E aí, galera, o que acharam aí da canção de protesto, né? Teve gente até sambando aí, né? Podem empreender, podem me bater, podem até me deixar sem comer. Quer dizer, olha só a força que tinha isso no começo de um governo ditatorial, né? A coragem dessas pessoas, né? Da Nara Leão, do Zequete, de todos eles aí do João do Vale, né? Para encarar a ditadura de frente aí, né? Interessante, tá? Então aí passando para o slide seguinte, né? Pessoas que vocês conhecem muito bem aí, né? Com certeza aí eu duvido aí que ninguém nunca tenha ouvido uma música do Roberto Carlos. Mas é interessante porque a maior parte das músicas do Roberto Carlos conhecidas já é da fase dele um pouco mais romântica, né? Nesse período da Jovem Guarda, tá? Na década de 60, ele tocava rock, ele, Erasmo e Vanderleia, tá? Então, os de guitarras, então, eles, de certa forma, foram os introdutores dessa estética no Brasil, né? Do rock, então tiveram a sua importância, tá? Então, não teremos tempo de falar muito deles, né? Uma pena, mas teve muita essa influência de músicas dos Estados Unidos, dos Beatles, tá? E tiveram um programa que estourava lá na Record, tá? Que era justamente com esse nome, Jovem Guarda. Então, passando para o slide seguinte. Então, eu gostaria de falar um nome que dificilmente vocês vão ver por aí, e eu acho interessante a gente citar, porque ele é um nome importantíssimo na música popular brasileira, que é o Solano Ribeiro. Quem quiser depois olhar na Wikipédia Solano Ribeiro e olhar todos os músicos que esse cidadão revelou, é uma coisa fantástica. Vocês vão chegar à conclusão, não errada, que praticamente todos os músicos de qualidade da MPB nos anos 60, anos 70, passaram pelo Solano Ribeiro, tá? Então, ou foram revelados, ou divulgados, ou de certa forma teve algum trabalho dele, tá? O que o Solano Ribeiro imagina? Ele vinha a um festival, que era o Festival de Sanremo na Itália, tá? Um festival de música. Só que ele achava o Festival de Sanremo, poderia ser muito melhor, ele achava o Festival de Sanremo muito quadradinho, de certa forma, né? Muito conservador, não tinha muita liberdade. Então ele imaginava o festival que fosse o seguinte, que desse mais liberdade para os artistas. Como eles fariam isso? Na primeira fase, os artistas mandariam o quê? Letra, música, né? A partitura, e seria avaliada. Só que esse nome seria anônimo. Por quê? Dá chance para os talentos mais novos, né? Vocês imaginam pessoas que já eram consagradas, João Gilberto, Vinícius de Moraes, teriam muito mais chances que os demais que eram novos, né? E vocês vão ver o resultado disso aqui, tá? Isso para a música popular brasileira teve um resultado fantástico. E aí que teve uma parceria com a TV Excelsior, né? A televisão já chegando com força no Brasil, importante dizer isso, tá? Até então, nos anos 50, até começando dos 60, o rádio com mais força, a TV começa a chegar com força no Brasil, tá? Final dos anos 50, a primeira emissora de televisão. Nos anos 60, uma participação muito mais ativa da televisão no processo aqui da cultura, tá? Na cultura brasileira. Então, a TV Excelsior, que era uma das TVs com maior audiência da época, resolveu fazer esse festival, resolveu bancar a ideia do Solano Ribeiro. Então, assim foi realizado esse grande festival, ok? Não foi a primeira tentativa de festival no Brasil, teve uma em 1960, mas sem o mesmo resultado. Tá, mas em 65 estourou. E aí, na fase final, apareceram artistas, tá? O grande ganhador aí como compositor foi Edu Lobo. Começaram a aparecer artistas por causa dos festivais, depois de 66, 67, jovens, que hoje eu garanto que praticamente todos vocês conhecem. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo, né? Uma gama de outros artistas aí que nós vamos ver, que acabaram ou sendo lançados ou ganhando mais fama por causa dos festivais, tá? E muito graças a esse formato do Solano Ribeiro, que acabou proporcionando a esses grandes compositores, cantores, músicos, que eram jovens desconhecidos na época, serem conhecidos, tá? E a grande ganhadora, a grande vencedora foi Arrastão. Ficou em primeiro lugar nesses festivais, tá? Existiam semifinais, finais, e sempre existia o quê? Música vencedora, tá? E a grande música vencedora foi Arrastão, na voz da sensacional Elis Regina, que já tinha sua projeção, mas com Arrastão ela ganhou outro alcance, né? Ela ganhou outra fama aí. E a música do Edu Lobo em parceria com o Vinícius de Moraes, né? Vinícius, o poeta, né? Que já era famoso na Bossa Nova, e o Edu Lobo, na época, muito jovem, tá? Um jovem maestro, importante dizer isso, um músico de grande qualidade, que fez um arranjo que vocês vão ver nessa música. Então, som na caixa aí, maestro, Arrastão.